E aí, meus queridos, firmeza, como é que estamos? Falei para vocês que eu voltaria assim que tivesse assunto, e temos bastante assunto. Nos últimos dias aconteceram coisas extremamente importantes, a maior delas, sem sombra de dúvidas, o anúncio do Augusto Melo desse novo patrocínio master de camisa do Corinthians com a Vai de Bet, 120 milhões de reais por ano, o que faz dessa disparada a maior oferta, o maior contrato de patrocínio master na camisa de todos os times do Brasil e da América. Espetacular. Há quanto tempo o chato aqui não está falando para vocês que o Corinthians é o maior clube da América, que o Corinthians tem que ter o maior faturamento da América, que o Corinthians tem que ser administrado como se fosse o maior clube da América, que temos que ter resultados de maior clube da América. Sim, eu sou chato, já falei inúmeras vezes para vocês, do Corinthians, o mínimo que eu espero é o máximo. É isso, né? Parabéns pro Augusto por essa bola dentro. No final do ano parece que ele forçou o Duílio a recusar um patrocínio de 75 milhões, porque tinha o maior, e tinha mesmo, parabéns. O que me chama atenção nesse contrato, o que me deixa... a gente fica feliz por um lado, né? Porque de fato é uma notícia sensacional, e fico puto ao mesmo tempo, porque... Sabem quanto o Corinthians ganhava antes, senhores? Do grupo lá da Neoquímica? 22 milhões. Isso não é apenas vergonhoso, é humilhante, né? É humilhante. O Flamengo recebe 85 milhões de reais. O Palmeiras da Crefisa. A Crefisa a gente sabe que não conta porque eles não praticam valores de mercado, né? A camisa do Palmeiras não vale quase a mesma coisa que a do Flamengo. O Flamengo tem uma visibilidade muito maior. E o Corinthians é maior que os dois. Então agora tá dando a lógica, né? O que me incomoda é como é que o Corinthians recebia 22 milhões? Como é que essa turma que estava no comando aceitava 22 milhões? É inacreditável, é bizarro, é criminoso, para não usar outra palavra. Tem coisas que eu não posso falar. Sempre que eu falo isso, meu irmão fala para mim: quem garante que o contrato não tem outro valor e os caras embolsam isso? Eu não tenho como provar isso, eu não posso falar isso. Eu não estou falando que a renovação e transparência recebia mais da hipermarcas embolsável. Eu não estou falando. Eles não podem, eu não posso provar isso, tá? Duvido, não duvido. Desses caras não duvido de nada. Isso eu tenho o jurídico, isso eu posso falar, né? Eu tenho o direito de falar isso. Que desses caras eu não duvido de nada, mas eu não posso afirmar uma coisa dessa. Então, o que eu posso afirmar é, se for verdade que o Corinthians recebia o que eles alegam, que o Corinthians recebia 22 milhões, é vergonhoso. É vergonhoso, né? Some-se a essa aquela vergonha anterior, quando tinha o banco BMG, que os caras anunciaram um patrocínio de 30 milhões, era mentira. Era mentira. O BMG foi na TV e falou: olha, desculpa, acabamos de assinar com os caras por 12. E tem metas lá, se abrir tantas contas lá, chega em 30, mas o contrato não é 30. Ou seja, mentiram, né? Ou seja, olha a diferença do nível dessa turma pro que o Augusto está fazendo agora. Muita gente escrevendo aqui para mim: cara, tô começando a sonhar, será que dá para acreditar que o Augusto é bom? Claro que dá para acreditar. É o que a gente queria, né? Tirar esses caras de lá, colocar o Augusto lá e torcer, né? Para que desse certo, torcer para que ele tivesse vergonha na cara, torcer para que ele fosse competente, torcer para que ele fosse diferente, torcer para que ele de fato enxergasse o Corinthians como essa potência que nós enxergamos o Corinthians e que foi transformado uma coisa pequena, menor, irrelevante, coadjuvante por essa turminha da renovação e transparência, que tem gente que até hoje defende, né? Mas enfim. Então, seja bom o contrato? Bom, sensacional. Claro que surgem algumas vozes dizendo: olha, nunca ouvi falar dessa empresa. Eu também não. Não manjo nada dessas bets aí. Muita gente falando: olha, pode ter mutreta aí. Só que aí você vai ver quem é que tá falando. E quem é que tá falando é Mauro César Pereira. Vocês conhecem o Mauro César Pereira? Mauro César Pereira é aquele pobre coitado que nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, olhou pro outro lado da Baía de Guanabara, viu o Rio de Janeiro e falou: nossa, que cidade grande, né? Aí um dia ele veio morar em São Paulo, aí ele viu que era uma cidade grande mesmo, entrou em pânico, conheceu o Corinthians, conheceu a torcida do Corinthians, descobriu que o Flamengo não é o maior clube do Brasil e entrou em pânico. Desde então o cara tem tique nervoso, né? Quando ele fala do Corinthians, assim, ele dá uma tremida. É um pobre coitado, né? Mauro César Pereira é um pobre coitado. Porque o Milton Neves, pelo menos, era divertido. O Milton Neves falava mal do Corinthians e dava aquela risadinha de canto de boca, assim, de propósito. Ele fazia isso pra ganhar dinheiro. O Mauro César Pereira não, ele quer ser sério, ele tenta ser sério. Não é sério, ele é um fanfarrão. Mauro César Pereira é o cara que, quando o Corinthians contratou Ronaldo Fenômeno, fez uma enquete falando que não era uma boa contratação, que era melhor o São Paulo. Que o São Paulo contratou o Washington, Coração de Leão, né? Ele fez uma enquete lá: quem você acha que foi melhor? O São Paulo com o Washington ou o Corinthians com o Ronaldo? É um pobre coitado, né? O Mauro César Pereira, em 2015, o Corinthians liderava o campeonato, dava show, ele falava que era injusto porque o Corinthians praticava doping financeiro, porque contratava bons jogadores, mas não pagava. Então aí não é justo, né? O Corinthians, no fim das contas, botou todos os salários em dia, foi campeão com a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro, e o pobre coitado chupou o dedo, né? Mauro César Pereira é o mesmo cara que em 2017
disse que o Corinthians ia ser rebaixado, que o time que o Corinthians tinha, o Corinthians ia cair. Ia brigar para não cair. O Corinthians foi campeão, ele chupou o dedinho mais uma vez. Mauro César Pereira é o cara que disse que a invasão corintiana em 76 não existiu, que é uma lenda perpetuada pela imprensa paulista, porque na verdade o que tinha lá era um monte de flamenguista, botafoguense, etc., torcendo. Essa pelo menos eu vi ele falar ao vivo, e vi o Juca Kfouri, quem diria, né? Juca Kfouri, o mais anticorintiano dos corintianos, dando uma bela de uma reprimenda no Mauro César, falando, você tá falando besteira, você não sabe o que você tá falando, eu tava lá, diminui a invasão de 76, de fato, mostra como ele se incomoda, mostra o quanto ele sofre com o Corinthians, né? Mauro César Pereira é um sofredor, né? É o típico anticorintiano sofredor, é aquele cara que acorda no meio da madrugada suando com pesadelos Corinthians, coitado, ele sofre com o Corinthians. Então ele mais uma vez tentou botar água no chope, falando, mas que empresa é essa aí? Tem que ver, porque, pô, aparece um cara aí que não pratica leis de mercado, não pratica do números de mercado. Desculpa, Mauro César, os números são esses, tá? O Corinthians é maior do que o Flamengo, tá? A cidade de São Paulo, como o Vessone disse aí esses dias, é maior do que a Argentina e o Uruguai juntos, tá? Ou seja, o Corinthians é sim o maior potencial de faturamento, o maior potencial financeiro no Brasil e na América do Sul, sim, tá? Aceita que dói menos, mas continue aí fazendo o seu pseudo-jornalismo, beleza? Então é isso, falei que o acordo é sensacional, falei que ele é muito bom, que os números são excelentes, mas é que, claro, desde que a empresa de fato seja idônea, exista, que não seja outra tal, eu acredito que não é, vamos lá, né? Vamos lá. Então vamos lá. Outra coisa que polemizou, eu fiz um outro post, quando da posse do Augusto, eu fiz aquele post com o fundo, o painel de fundo com o símbolo com a maldita borda branca, meti no Instagram, fui xingado pra cacete, tanta coisa pra falar, e o chatão aí vai falar da borda branca. Depois eu fiz um outro vídeo explicando a borda branca, e 99,9% das pessoas falaram, entendi, você tem toda a razão. E ontem, quando o Augusto foi fazer o anúncio do novo patrocínio, não sei se vocês repararam, o símbolo do Corinthians atrás do Augusto, o belo, o lindo, o impecável, o perfeito, o irretocável símbolo do Corinthians, como ele deve ser, na sua majestade, na sua magnitude, lindo, brilhando, sem aquela porra criminosa daquela borda branca, que a Nike, com a ajuda do Corinthians, com a ajuda da renovação e transparência, transformaram em algo oficial, né? Aliás, é sintomático, né? A borda branca é sintomática do que foi a renovação e transparência. Um grupo que não consegue sequer respeitar, valorizar o próprio escudo do time, né? Eu não quero comemorar muito antes da hora, porque eu mandei a mensagem pro Augusto agradecendo e parabenizando. Eu não sei se ontem aquilo foi sorte, tá? Eu não sei se ontem colocaram o símbolo perfeito por sorte, ou se de fato já perceberam e o Augusto falou, não quero mais essa merda dessa borda. Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Escrevi pro diretor de marketing dele lá, que nunca me respondeu, não respondeu. Escrevi pro próprio Augusto no Instagram, ainda não me respondeu. Então eu não sei se podemos comemorar se de fato o Corinthians enxergou o problema. E se de fato agora voltaremos a ter o nosso belo, maravilhoso, o mais lindo escudo do planeta na nossa camisa, em todo o material promocional do Corinthians, na porta do CT, no placar da arena, enfim. Mas vamos vencer essa luta, não tenho dúvidas, tá? Que vamos vencer, não tem como não vencer. Que mais? Outra coisa que falaram, que eu falei, que deu uma certa polemizada aí em outro vídeo, eu defendi não apenas o aumento da capacidade da arena, mas eu defendi que se colocasse os Gaviões no meio do campo. Eu disse que no dia que eu for presidente do Corinthians, estou brincando, mas que no dia que eu for presidente do Corinthians, todo o anel inferior vai ser arquibancada. Todo o anel inferior é sem cadeira e todo mundo em pé. Até porque, repito, todo mundo já fica em pé. Mesmo na leste, tá todo mundo em pé. E quando eu falei isso, um amigo meu que frequenta a leste falou, mano, não fode minha vida, eu assisto na leste, e eu respondi para ele, não é por você. Eu não estou preocupado com você, eu não estou preocupado comigo, eu não estou preocupado com o nosso bem-estar, estou preocupado com o Corinthians. E pro Corinthians, é melhor ter a torcida no meio do campo. Eu disse isso. Quando que vai ser que o primeiro visionário, dirigente de algum clube vai perceber isso e vai pensar o seguinte, porra, para com essa merda de jogar a torcida atrás do campo. Eu sei, ô idiotas da objetividade, que vão falar para mim, no meio do campo você cobra mais caro. Foda-se. O que você ganha com dinheiro, cobrando mais caro no meio do campo, você não ganha com o resto todo, que é muito maior. Você ter o seu estádio assustador para o adversário, isso não tem preço. Isso é uma coisa incomensurável, isso não tem preço, isso. É uma coisa muito maior do que o dinheiro que você faz ali na leste. Imaginem o cara entrar em campo em Itaquera e dar de cara com os Gaviões com a 12 ali no meio do campo. E todo anel inferior à arquibancada. Quer sentar, vai para cima, mano.
vai para Oeste. Enfim, tenho certeza também que um dia eu vou ganhar nessa, tá? Essa talvez seja muito cedo para algumas pessoas aceitarem, preciso trabalhar mais para conquistar corações e mentes, mas tenho certeza que um dia vocês vão me dar razão, tá? Que isso não tem preço. Itaquera já é um caldeirão, e do jeito que eu tô falando, fica assim, mais caldeirão ainda. Fica assim, uma coisa assim, louca. Mais louca do que a gente já é. Mas enfim, é isso. Ao que o Caio de Araújo respondeu, ele disse que a diretoria do Botafogo já fez isso. Que colocaram a torcida no meio de campo e que já deu uma baita numa diferença lá. Eu não reparei nisso, Caio, obrigado por ter avisado, mas tá aí. Ou seja, se isso for verdade, alguém já percebeu aquilo que eu tô falando, que o lugar do torcedor mesmo é bem no meio do campo para deixar o adversário em pânico, para transformar aquilo em terreno hostil, como tem que ser. É isso aí, esqueci alguma coisa? Esqueci uns agradecimentos rapidinhos. Eu sei que é a parte chata do vídeo, a hora que eu agradeço, mas é que eu não tenho como não agradecer vocês que entram aqui no YouTube e clicam no valeu e mandam um din-din pro canal para fortalecer o canal, muito obrigado. Ou aqueles que fazem um Pix, muito obrigado para todos vocês. Então, rapidinho, a Lagartixa Albina, Roque Luan, meu truta, Bruno Sanches, Rafael Santos Basílio, que nome. Luiz Carlos Zuco, de novo, Henrique Gasbarro, Paulo Sérgio Giroto, Mizinho 012, Rafael Cardoso, Matheus Modina, Professor Edgar, Mizinho 012 de novo, Luiz Carlos Zuco de novo, Same Candidates, esse aqui mandou em inglês, o Guilherme Juste, o Gui Jacob 1910, o Revson do Japão e o Luiz Carlos Zuco de novo, que homem. Luiz Carlos Zuco tá virando o novo Camilo Rodrigues. Aí, Camilo, abre o olho que o Luiz Carlos Zuco tá tomando o seu lugar como o maior parceiro do canal aqui, ó. Muito obrigado. E também pro Carlos Eduardo Lima, que fez um Pix. Pessoal, obrigado de coração. Eu pretendo um dia acabar com essa fase, com esse momento aqui do vídeo, que eu sei que deve ser chato ficar vendo eu agradecer os outros, mas eu falo disso outra hora, tá? Eu tive uma ideia para dividir com vocês. Então é isso aí, meus queridos, beleza? Ficamos nessa. Quando eu tiver assunto, eu volto. Abraço e vai, Corinthians.